Meus irmãos, vamos começar aí a nossa aula de escola dominical. A gente está chegando ao fim aí do nosso segundo capítulo, na seção 3, sobre a Trindade. Esse vai ser o nosso assunto essa manhã. Antes da gente começar, eu vou fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos. Deus bondoso, Pai triuno, louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque Tu és um Deus de misericórdia e o Senhor mostra a Tua graça sobre nós, pelo fato de se revelar a nós, ó Senhor. Nos dá fé para crermos no Senhor, porque muitas vezes não compreendemos questões da Tua palavra que são profundas demais para nós. Mas ajuda-nos, ó Senhor. Temos o Teu Espírito e por isso sabemos que podemos crer, Senhor Deus, nas Tuas verdades, ó Pai, e amá-las, apesar de nós. Então, peço que o Senhor nos ajude essa manhã, nos dá entendimento e amor, ó Pai, por aquilo que o Senhor revela na Tua palavra. É o que te pedimos no nome santo do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, estamos chegando aí no final do capítulo 2, e esse é o ponto central assim, desse capítulo 2. Né? Tudo que a gente viu até agora, ele converge para esse assunto principal. O fato de Deus ser um em essência e subsistir em 3 pessoas. Tá? Antes da gente começar, vamos ler a nossa sessão que diz o seguinte: na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Hoje a gente vai até aqui, tá? Na semana que vem a gente vai a partir dessa segunda parte. O Pai não é de ninguém, nem é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Vou ler mais uma vez aqui rapidamente a parte que a gente vai estudar hoje. Na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Esse é o nosso assunto. Como a gente viu nas sessões anteriores, né, inclusive na sessão 2, é usado um adjetivo para descrever a pessoa de Deus como incompreensível. Né? E o Senhor Deus, na sua misericórdia, aprove revelar a si nas Escrituras. Porém, tem coisa a respeito da sua pessoa, como a eternidade de Deus, e como o fato dele ser um Deus entre as pessoas, que não cabe na nossa mente por conta da nossa natureza, porque nós não somos como ele, um ser divino, ou seja, não somos a fonte do conhecimento como ele o é, por ser divindade. Então, é importante a gente começar essa sessão tendo isso em mente. O nosso Deus, ele é incompreensível, porém, e é aí que a gente vai se basear para fazer o nosso estudo hoje, ele se revela a nós de maneira suficiente para que possamos crer nele, adorá-lo, servi-lo e pregá-lo. Tá? Um teólogo do século XVI, holandês, Wilhelm Zabrakel, ele diz que a doutrina da Trindade ela não é contrária à razão, mas ela está acima da razão. Só para ilustrar um pouco o que ele quis dizer com isso, mal comparando, é como se você desse uma conta matemática complexa para uma criança de 5 anos. Ele não tem capacidade para compreender aquela conta matemática, aquela equação, porque aquilo é demais para a sua razão. Mas isso não significa que aquilo é contrário à razão. Aquilo está apenas acima da razão daquela criança. Mal comparando, é mais ou menos assim. Nós não podemos nós não podemos compreender perfeitamente o ser de Deus, porque é uma razão que está acima da razão humana, que é inclusive manchada pelo pecado, que piora ainda mais a nossa situação. Então, meus irmãos, qual deve ser o nosso comportamento diante de verdades como essa? A gente não deve procurar meditar na doutrina da Trindade como tendo como motivação uma curiosa investigação apenas. Senão nós empreenderemos em grande erro e pecado diante do Senhor. Mas nós devemos lembrar que o justo, ele viverá pela fé.
E por isso devemos olhar para as Escrituras, reconhecer essas verdades nelas e viver por meio dessas verdades. E ainda como maneira de introdução, eu queria que a gente pensasse um pouquinho a respeito da importância desse tema. E o primeiro motivo pelo qual eu queria falar, dar a vocês como esse sendo um tema importante para nós, é que é um tema que está claramente revelado nas Escrituras. E isso é suficiente para que a gente dê a importância correta a esse tema, né? Então, se nós vermos alguns assuntos, por exemplo, como a eleição, que foi feita antes da fundação do mundo, né, a gente vai ver, ou por exemplo, como a responsabilidade humana e a soberania de Deus, são temas que são difíceis para nós compreendermos. Mas é interessante, a gente vai perceber isso nas Escrituras, que os autores inspirados, eles não se preocupam em explicar detalhadamente questões que não podemos compreender, mas eles fazem questão e são, cremos, de maneira inspirada, coordenados a fazer isso, a colocar essas verdades lado a lado, mostrando que uma coisa não anula a outra, independente da nossa incapacidade de compreensão. E aí, apenas para citar um exemplo disso, Pedro, no capítulo 3 de Atos, os irmãos não precisam abrir, se quiserem, a partir do versículo 15, ele fala que ele dá não só a ideia de que Deus é soberano, mas ele atribui a responsabilidade aos judeus como aqueles que mataram o Senhor Jesus Cristo. No mesmo texto, no mesmo trecho, inclusive, o Senhor Deus, o autor aqui, Pedro, ele dá crédito à soberania divina e ele diz, sim, foi Deus que foi, desde antes da fundação do mundo, quem determinou essas coisas, mas foram vocês que mataram o nosso Salvador, fazendo exatamente isso que a gente vai ver a respeito da doutrina da Trindade. Uma coisa não anula a outra. Não podemos compreender como essas coisas andam juntas, soberania de Deus e responsabilidade humana, mas sabemos que elas não são anuláveis. E é mesmo verdade a respeito da doutrina da Trindade. Então, você vai ver isso, a todo tempo, que os autores inspirados, eles simplesmente ignoram aquilo que para nós pode ser um dilema lógico e se preocupam em apresentar aquilo que é verdade absoluta. E para confirmar isso, né, quando o Senhor Deus fala, quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 11 sobre o fato de ter eleito um povo para si, lá no capítulo 11, versículo 33, ele diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, quanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós não podemos conhecer a mente do Senhor de maneira perfeita, mas devemos olhar para as Escrituras e reconhecer aquilo que Ele revela a nós como verdade absoluta. E aí nós, como reformados, devemos crer na sola Escritura. E crer na sola Escritura não é apenas crer que a Bíblia é uma verdade, mas que o que contém nela é suficiente para a nossa vida como cristãos. Então, por isso, a Escritura ela não é exaustiva em todos os assuntos. E o mesmo é verdade com relação à doutrina da Trindade. Mas, como eu já falei, essas coisas são indispensáveis e suficientes para a nossa vida como cristãos. Diante disso, a gente deve confiar no que é revelado, independentemente da nossa falta de capacidade. Tá? Em segundo lugar, como para ilustrar a importância dessa doutrina na vida da igreja, é que é uma crença necessária à salvação. E aqui eu vou rapidamente citar alguns trechos que citam cada uma das três pessoas da Trindade e atrelam elas à obra da salvação. Efésios 2, capítulo 12, por exemplo, ele diz que, a respeito do povo de Deus, né? Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Aqueles que não têm Cristo, eles não têm esperança. 1 João capítulo 2, versículo 23 diz que todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai.
Logo, aquele que não tem o Pai não pode ser salvo. É uma dedução lógica desse texto aqui. E Romanos capítulo 8, versículo 9 diz que aqueles que não são de Cristo não podem ser salvos. E ele termina, na verdade, esse capítulo no versículo 9, esse trecho, né, falando que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ainda a respeito da pessoa do Espírito, João 14, versículo 17, diz que o mundo não pode receber o Espírito da verdade porque eles não o conhecem. E ele ainda continua: vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então, meus irmãos, e a gente vai ver isso ao longo do estudo, o mistério da Trindade está entrelaçado, está visto claramente em toda a Escritura, em toda a religião cristã. Então, a gente precisa reconhecer que tal fé não pode ser verdadeira, a adoração não pode ser correta e não pode haver obediência satisfatória sem tal conhecimento. Se a gente excluir a doutrina da Trindade e como objeto da nossa fé, sendo Deus o objeto da nossa fé, já não é o próprio Deus a quem buscamos adorar, e sim é um outro Deus. E é por isso que a Igreja Presbiteriana muitas vezes reconhece oficialmente religiões, na verdade seitas, aquelas que não consideram a teologia, a doutrina da Trindade. Se nós excluirmos essa doutrina do nosso corpo de doutrina, nós estamos adorando a um ídolo e não ao próprio Deus. Então, por isso, meus irmãos, a gente não pode ignorar essa verdade. Sem essa doutrina, não pode haver verdadeira adoração nem comunhão com Deus, porque, como diz Efésios 2, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Repara que nesse texto ele fala do Filho, do Pai e do Espírito Santo, porque por ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Michael Horton diz que a teologia da aliança é a estrutura da fé reformada, mas a sua fundação é a doutrina da Trindade. Não podemos, então, rejeitar essa doutrina. Um Deus que subsiste em 3 pessoas é o que nos separa das falsas religiões, o que nos distingue das outras religiões. E é o que, de fato, o Senhor Deus revelou a nós a respeito de si. Pode passar o slide, por favor? Então, em primeiro lugar, é importante a gente pensar a respeito da unidade da essência. Quando eu falo que Deus, na essência de Deus, eu falo do seu ser e dos seus atributos. Eu falo de algo que é absoluto e comunicável. Isso aqui pode ficar um pouco complexo, mas eu vou tentar destrinchar isso um pouquinho mais para frente. E quando eu falo da personalidade, que são personalidades distintas da Trindade, eu falo de algo que é relativo, incomunicável. Só para fazer essa diferença, quando eu falo de essência, de algo comunicável, a nossa identidade, por exemplo, a partir do momento que somos um com Cristo, a nossa identidade é em Cristo, por isso que nós somos aceitos diante de Deus. Né? E para mostrar de maneira um pouco mais palpável a questão da personalidade, ser algo incomunicável, a gente não pode, é por isso que a gente não pode dizer que foi o Espírito de Deus que foi pendurado numa cruz, e sim o Deus homem. Então, quando eu falo de essência, eu me refiro ao ser. Quando eu falo da pessoa, eu falo daquilo que é substância no ser. Pode passar aí o slide. Mais uma vez. A fórmula não pretende não pretende destrinchar, fazer separação entre divindades distintas, mas pretende dizer que há um Deus que subsiste em 3 pessoas. E é isso que a gente vai entender de maneira prática nas Escrituras. Aquilo como eu falei no início, verdades que são incompreensíveis à nossa mente, mas que estão claramente destrinchadas nas Escrituras. E o fato de Deus ser um em essência, isso foi aceito desde o início, porque foi assim que o Senhor Deus se revelou ao seu povo. Desde o judaísmo, a religião cristã, a religião do verdadeiro Deus é uma religião monoteísta. E aí eu vou pedir aos irmãos que abram alguns textos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E Tiago 2, 29. Pode ir.
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5, há um só Deus. Tiago 2,29, essa é uma verdade tão básica que até os demônios reconhecem essa verdade. Tiago 2, versículo 29. Pode ler, por favor. Desculpa. 2,19, obrigado. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. 2,19. Aí eu cito aqui alguns outros textos. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deuteronômio 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Poderia citar 1 Reis 8, 60, 1 Coríntios 8, 6. Cito agora Isaías 44, versos 6 e 8. Não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. A unidade de Deus é singular, não apenas pelo seu ser, mas também pelo fato de ser uma unidade que subsiste em 3 pessoas. Pode passar aí o slide. Mais uma vez, por favor. Aí eu cito agora o puritano Francis Cheney, puritano do século XVII, que ele traduz mais ou menos tudo que a gente tentou falar até agora. Acreditamos que Deus é um, o mais único e singularmente um e único. A unidade da divindade é a unidade mais singular. Todas as 3 pessoas têm uma e a mesma divindade única e infinita, e portanto devem subsistir mutuamente uma na outra, porque são todos um e o mesmo Deus infinito, unidos em sua única natureza, não confundidos em suas subsistências distintas. Embora sua subsistência esteja um no outro, ainda assim suas subsistências são distintas, mas a natureza mais singularmente a mesma. Então, lá na pergunta de número 4 do breve catecismo, que pergunta: quem é Deus? Deus é espírito, infinito, eterno, imutável no seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Isso é uma verdade a respeito do ser de Deus, que é 3, que subsiste em 3 pessoas, ou seja, o Filho é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. O Espírito de Deus, o Espírito Santo é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Foi assim que o Senhor Deus, e é assim que o Senhor Deus se revela a nós como o único e vivo Senhor. E aí a gente passa, quando a gente caminha, né, a gente percebe que pode ficar até mais complexa essa questão, se a gente quiser entrar nos meandros da teologia. Né? Eu até tentei trazer aqui algumas explicações a respeito dos termos cunhados, mas acho que a aula vai ficar técnica demais. Mas a gente precisa reconhecer, primeiro, que a nossa mente não alcança determinadas verdades, e essa é uma delas, e que esse fato não desqualifica essa doutrina, ou não desqualifica a Escritura, ou o ser de Deus, muito pelo contrário, ratifica tudo que a gente viu aqui, e é prova cabal de que esse Deus, ele não é, nem pode ser obra de mente humana. Por isso somos obrigados a reconhecer que Deus é 3 em 1. Pode passar, por gentileza? E aí aqui é onde a gente vai desenvolver mais o nosso estudo na triunidade da divindade. Desde o início, eu vou pedir para que vocês estejam aí com as Bíblias em mãos, a gente vai abrir rapidamente em alguns textos, eu não quero me alongar muito no estudo por causa do horário, então se eu correr demais, vocês me desculpem, quem tiver aí caneta, papel, quiser anotar, melhor. Mas desde o início, desde o Gênesis, esse Deus, que é 3 em 1, ele é revelado. E nós temos algumas evidências disso. A primeira delas que eu gostaria de citar é como o autor inspirado, ele se refere à pessoa de Deus, Elohim. Essa palavra, ela aparece nas Escrituras
essa palavra aparece numa estrutura singular, mas só que a palavra, ela é no plural. Ela é usada para se referir geralmente a 2 ou 3 pessoas, e Elohim significa Deus, né? Eloá significa Deus, é o singular. E aqui você vê no Gênesis, Elohim querendo dizer, se referir à pessoa de Deus, a pessoa triuna do Senhor Deus. Só para ilustrar um pouquinho essa palavra, para aqueles que conhecem o inglês, é como aquelas palavras between e among, né? Between é entre 2 pessoas, e o Elohim é como se fosse o among, que é entre uma pluralidade de pessoas. E a ideia é exatamente essa. Elohim. Abram aí Gênesis capítulo 1, versículo 26. Reparem aí, a todo tempo a estrutura singular e o nome em plural Elohim, quando se fala de Deus, o original é Elohim, tá? Também disse, e não disseram, também disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No capítulo 3, quando fala a respeito da queda, também querendo passar essa ideia do Deus triuno, versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Então não é à toa, meus irmãos, que essa palavra no plural ela é usada para se definir, para falar daquele Deus que é único. Então desde Gênesis 1 a gente percebe essa tripessoalidade na Trindade. Gênesis capítulo 19, pode falar. Eu sei que tem autores que dizem isso, né? A questão de Elohim é uma palavra no plural, mas é entendida na forma singular, é isso? Na verdade, em escritos antigos você tem Eloá. Por tradição nas escrituras e por tradição, quando se fala do Deus das escrituras, você tem o Elohim se referindo a um Deus. Aí eu até li sobre isso, né? Historicamente, em alguns documentos, quando falam de deuses pagãos, se usa a palavra Elohim, mas dando o sentido plural de fato, né? O que vai fazer a diferença vai ser a concordância verbal, né? Eu conheço essa teoria, né, de falar de plural para singular. Tem uma explicação gramatical para isso, chamada de plural majestático. Tá? Na realidade, a palavra que você usa no plural, mas ela tem um caráter no singular para mostrar grandiosidade. Tá? Então, por exemplo, trevas. Tem o treva, né? Mas a ideia aí desse plural majestático não é o caráter de multiplicidade, mas a grandiosidade, a majestade, alguma coisa grandiosa, né? E tem também palavras que no plural significam algo singular, como na nossa língua, óculos. Né? Você não fala o óculos, são os óculos. Ela necessariamente ela é uma palavra no plural, é óculos, né? Mas se refere a um instrumento, a um elemento só. Entendeu? Então, explica-se gramaticalmente dessa forma. A palavra Elohim, quando ela é acompanhada do verbo no singular, ele tem esse caráter de majestade, né? De grandioso, né? Fazendo diferença com a palavra Elohim do plural para outros deuses. Por isso que o meu pastor, não vou dizer quem é, para não expor, ele diz que é bom que os pastores tenham conhecimento a respeito da semântica, né? Como é que você fala aí? Da parte linguística aí. Então, dando continuidade aqui, Gênesis 19, versículo 24. Presta atenção na forma como o autor inspirado colocou essa sentença aqui no versículo 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Alguns
teólogos estudiosos, eles argumentam, né? Se você tirar essa segunda parte da parte do Senhor, seria suficiente a mensagem, mas a ideia, segundo alguns estudiosos, e a palavra aqui no original é Javé. Javé muitas vezes é usado para primeira e segunda pessoa da Trindade, é o Deus, né, o próprio Deus. A gente vê essa palavra no Antigo Testamento o tempo inteiro. A ideia do autor inspirado é retratar de fato mais de uma pessoa na Trindade, por isso que ele usa e repete esse termo. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então, teoricamente, o texto falaria de duas pessoas da mesma essência, do próprio Deus. E, para finalizar, vocês não precisam abrir nesse texto, Gênesis 20, versículo 13, quando Elohim me fez andar errante da casa de meu pai. Toda a escritura é inspirada por Deus, né? A gente sabe disso, a gente viu isso, e a gente precisa reconhecer que esses pequenos traços, essas pequenas evidências, elas significam uma única coisa. A gente sabe qual é, obviamente, a resposta, mas vamos caminhar para a gente poder chegar a essa conclusão juntos, né, no final da aula. Não, pode deixar aí. E aí eu queria que a gente visse a respeito da divindade do Filho. Abram aí Gênesis capítulo 18. O Senhor Jesus é Deus. A partir do versículo 2. Quando aparece o anjo do Senhor a Abraão. E esse texto aqui, ele fala é a teofania, né? Aquilo que a gente conhece como teofania, e é uma prefiguração da encarnação, é a pessoa de Cristo sendo revelada como o anjo do Senhor. No versículo 13, por exemplo, do capítulo 18, ele diz: disse o Senhor a Abraão. E a palavra usada aqui é Javé, fazendo referência ao anjo do Senhor, fazendo referência à divindade. E aí você relaciona, obviamente, por consequência, a pessoa de Jesus Cristo com a divindade. No versículo 14 diz: acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, Sara terá um filho. Versículo 22 diz o seguinte: então partiram dali homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença de Javé, do anjo do Senhor. No capítulo, bom, a gente vai abrir mais para frente Êxodo 3, continuem com as escrituras, mas é exatamente essa ideia que a gente vai ver a partir daqui, tá? A pessoa de Cristo, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, sendo atribuída como o próprio Deus, como a segunda pessoa da Trindade, Javé, né? Abram aí Êxodo capítulo 3, versículos 2 a 6. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 4, quem é esse anjo do Senhor? Versículo 4 explica: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Javé, o anjo do Senhor, é o próprio Deus. Nós temos outros exemplos, como Zacarias capítulo 3, que fala do anjo do Senhor, de Javé como sendo o próprio Deus, e outro profeta, Isaías capítulo 63, falando que o anjo do Senhor é o anjo da presença de Deus. E olha como ele se refere a esse anjo. Capítulo 63, versículo 9: em toda a angústia dele, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo amor
e pela sua compaixão os remiu. Esse anjo do Senhor, ele é redentor, ele é o próprio Deus, e é isso que as Escrituras relatam a respeito da pessoa de Cristo. Esse eu quero que os irmãos abram, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 6. Esse é um texto bastante famoso, eu tenho certeza que a maioria aqui conhece esse texto de cor. Isaías capítulo 9, versículo 6. Profecia a respeito do Messias que viria. Diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Olha só os nomes dados à pessoa de Cristo, aquele que é 100% homem. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, o que os textos do Antigo Testamento fazem, de maneira não tão clara quanto do Novo Testamento, que a gente está vendo aqui que é clara essa relação, né, é dizer que Cristo, o Messias, que se fez carne, que habitou entre nós, ele é o próprio Deus, é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Aquele menino que nasceu na manjedoura é o próprio Deus. E é interessante porque o Senhor Jesus, né, com os discípulos no caminho de Emaús, lá no capítulo 24 de Lucas, ele nos ensina, ele ensina a sua igreja a interpretar o Antigo Testamento, né? Diz o seguinte, Lucas 24, versículo 13, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Então ele faz referência ao Antigo Testamento e diz, está vendo essas profecias aqui? Elas falam a meu respeito. Então é importante a gente fazer essa conexão, olhar, está bem fácil aqui pelos textos que a gente viu, né? Para o Antigo Testamento e entender a respeito de quem as Escrituras estão falando, de Cristo, que é o próprio Deus. E aí o Antigo Testamento ele joga à luz a essa verdade que fica ainda mais clara para nós. João capítulo 1, a partir do primeiro versículo. E é interessante a gente prestar atenção na maneira como o texto é escrito, em como cada palavra é colocada aqui em João capítulo 1. Olha só que interessante. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Aí, teoricamente, fazendo referência à pessoa, né? O Verbo estava com Deus. Deus é 3 em 1, né? O Verbo era Deus. Deus é um em essência. Então, Cristo estava com Deus. Cristo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor Deus é diferente em propriedade, mas ele tem uma única essência. E como eu falei para vocês, né? Como a gente vê, as Escrituras no Novo Testamento, elas deixam essa verdade ainda mais clara para nós. Vamos ver alguns textos. Eu vou correr aqui mais uma vez para não ficar muito longo o estudo. Após a ressurreição, lá em João capítulo 20, versículo 28, Thomas exclama a respeito do Cristo ressurreto: meu Senhor e meu Deus. No versículo 29 do mesmo capítulo, o Senhor Deus promete dar bênçãos àqueles que fizerem uma confissão como a dele, reconhecendo que esse Cristo ressurreto é Senhor e é o próprio Deus. 2 Coríntios 8, versículo 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Qual a ideia desse texto aqui? Que Cristo se esvaziou da sua glória, desceu à terra, se fez carne para habitar entre nós. Essa é a ideia. O Senhor Deus habitando no meio do seu povo. Poucos textos são tão claros quanto Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Essa é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1, a partir do versículo 15. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes
de todas as coisas. Aquele menino lá de Isaías, né? Nele tudo subsiste. 1 Pedro capítulo 4, esse aí eu peço que os irmãos abram, por favor. 1 Pedro 4, versículo 14. Vejam a trindade aqui no texto. Se pelo nome de Cristo sois injuriados. 1 Pedro 4, 14. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito, e a palavra aqui no original é usada para se referir, pneuma, né, para se referir à pessoa do Espírito da glória e de Deus, e a palavra no original que geralmente se refere ao Pai. Então, aqui temos referências à pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito e a pessoa do Pai. No Atos capítulo 4, a partir do versículo 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome que importa pelo qual que sejamos salvos é o nome do homem, Cristo Jesus, que também é Deus. E o Senhor Jesus, ele testemunha a respeito de si, quando em João 6,35 diz que ele é o pão da vida, ou no capítulo 10, versículo 30, ele diz que ele e o Pai eram um. E o que os escribas e fariseus fizeram logo após isso? Pegaram em pedras para atacar, porque eles entendiam o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Abram aí João capítulo 8, versículo 58. João 8, 58, o Senhor Jesus dando testemunho de si, da sua divindade. Em verdade, João 8, 58, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E a palavra usada aqui, a expressão usada, é a equivalente que é usada em Êxodo 3, versículos de 13 a 14, quando Moisés é enviado por Deus, e aí ele fala, mas o que eu vou falar para essas pessoas? Para que elas creiam que tu és Deus? Diga a elas que eu sou te enviou. O eu sou é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. João 14, versículos de 8 a 9. João 14, de 8 a 9, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez testemunhando da sua divindade, mostra-nos o Pai, e isto nos basta, disse-lhe Jesus. Estou há tanto tempo convosco, eu, o Filho, que sou o Pai, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Cristo é o próprio Deus, é o Criador de todas as coisas e Redentor do seu povo. Em último lugar, o Espírito Santo é Deus. Há quem argumente, né, os liberais, por exemplo, e você tem heresias ao longo da história da igreja, a gente vai ver isso na próxima aula, que falam que o Espírito de Deus é como se fosse o Espírito do homem, né, uma alma, ou uma força externa. Isso que a gente vai ver a partir de agora, que as Escrituras relatam, é que o Espírito de Deus é um dos três, Espírito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Antes de toda a criação, como a gente já viu, vamos ver novamente, a gente tem a ideia no Gênesis de que há uma comunhão perfeita na Trindade. E a gente vai ver relatos das Escrituras fazendo a atribuição à pessoa do Espírito, no dar não só a vida na criação, dando vida ao homem, mas também regenerando. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No capítulo 2, versículo 7 de Gênesis diz que Elohim formou o homem e soprou em suas narinas. A palavra no original aqui
ela faz referência à obra do Espírito Santo, de dar vida. Seu trabalho na criação, e como a gente vai ver, seu trabalho também na redenção. Com o decreto do Pai, pela palavra do Filho e o sopro do Espírito, o Senhor Deus fez todas as coisas. Por isso também que somos chamados, feitos à imagem e semelhança de Deus, porque somos obra do próprio Deus. Esse mesmo Espírito que está presente aqui no Gênesis, na obra da criação, ele é o mesmo Espírito que está presente no desenvolver, no criar das Escrituras. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 21, a gente já leu muito esse texto aqui no capítulo anterior. Entretanto, homens santos, 2 Pedro 1, 21, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. João 14, versículo 26, diz que o Consolador seria enviado, o Espírito Santo seria enviado no nome de Cristo. E olha que interessante que o versículo 26 de João 14 diz: Ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A ideia aqui, a gente já viu isso no capítulo 1, é que o Espírito Santo é alguém enviado por Cristo para dar continuidade à sua obra, como mestre, para revelar a vontade do Pai. E ele faria com que os discípulos, com que os apóstolos lembrassem tudo aquilo que Cristo falou a eles. E qual é o resultado disso? 1 Tessalonicenses 2, versículo 13 diz: outra razão ainda não temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, palavra dada pelo Espírito, que faria os discípulos, os apóstolos lembrarem, é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse Espírito que cria todas as coisas, que dá vida à criação, que nos dá nova vida, que nos regenera, é o Espírito que guia o nosso Redentor. Lucas capítulo 4, versículo 1, abra esse texto por gentileza. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, essa não é uma força externa. O Espírito de Deus não é como uma alma do ser de Deus, né? Até blasfemo falar um negócio desse. Mas é o próprio Deus, de uma única essência que subsiste em três pessoas. No capítulo 14 do mesmo versículo, diz que Cristo andava no poder do Espírito. No texto correspondente, Mateus 4, que fala a respeito da mesma tentação, diz que, Mateus 4:1 diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito de Deus é um ser absolutamente soberano e não uma força advinda do Pai ou do Filho. E Ezequiel 37, a gente já leu esse texto algumas vezes aqui, né? A profecia do Vale dos Ossos Secos. Essa profecia, ela retrata não apenas algo histórico para o povo de Israel, mas ela relata uma verdade profunda a respeito da conversão do homem e também a respeito da divindade do Espírito. No versículo 1 do capítulo 37, versículo 1, diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito. A palavra aqui usada é ruá, no original, palavra usada para se referir à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito do Senhor me deixou no meio de um vale cheio de ossos secos. No versículo 5 de Ezequiel 37,
ele diz: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. A expressão usada aqui em Ezequiel 37:5 é a mesma lá de Gênesis, na criação do homem, que o Espírito sopraria no homem, como sopraria naqueles ossos, para que eles tivessem vida. É o Espírito Santo que cria, é o Espírito Santo que regenera, é o próprio Deus. É o Espírito que é o Criador e também é o Espírito de Deus que é o regenerador. Atos capítulo 5, versículo 3. Abram aí, por gentileza, meus irmãos. Aqui fala a respeito do texto de Ananias e Safira. Venderam a propriedade, mentiram ao Espírito Santo, né, dizendo que dariam de tudo, pegaram a parte para si e doaram o resto. Quem é esse Espírito? No versículo 3 do capítulo 5 diz: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Versículo 4: como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo, do versículo 3, é o próprio Deus, do versículo 4. João capítulo 3, quando fala da regeneração, versículo 8, diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do pneuma, espírito. E a palavra vento aqui é a mesma, pneuma também, falando da pessoa de Deus, que age soberanamente, regenerando o coração do homem. No mesmo capítulo, versículos 5 e 6, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. No capítulo 8 de Romanos, diz o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito de Deus aqui ressurgindo a Cristo, a Trindade aqui mais uma vez, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, esse mesmo Espírito, vivificará também o vosso corpo mortal. Pelo poder do Espírito, Cristo é ressurreto e seremos ressuscitados no fim dos tempos, por meio do seu Espírito que habita em vós, é o que diz Romanos 8, versículo 11. Já caminhando ao final, meus irmãos, abram aí capítulo 1 de Apocalipse. E aqui nesse texto, capítulo 1, a gente vai ver mais uma vez a Trindade sendo relatada. Como dizem alguns comentaristas, alguns teólogos, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, é a voz do Pai. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No mesmo capítulo, versículo 17 e 18, o que os teólogos atribuem como a voz do Filho. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Olha a voz do Filho aí: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, aquele menino de Isaías 6, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E no versículo 10, ele diz que João recebeu essa visão no Espírito. A palavra no original ali é usada para atribuir, para se referir à pessoa de Deus no Espírito Santo. Nas famosas cartas do Apocalipse, as igrejas, é Cristo que fala, e toda a carta ela finaliza com: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, meus irmãos, o que o Novo Testamento está dizendo ratifica em corpo aquilo que o Antigo Testamento diz. A obra da criação, a obra da redenção, ela é fruto do trabalho de um Deus triuno.
Abram aí o último texto, por favor. Eu acho que é o último. João 6, versículo 27. Percebam a Trindade trabalhando em serviço do povo de Deus na eleição. Trabalhai não pela comida que perece, João 6, 27, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Quem é o selo? É o Espírito Santo. Cristo, Pai e o Espírito Santo são um único Deus. E essas verdades, a Escritura está cheia delas. Quando o Senhor Deus fala que, lá em Atos, que acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, a palavra ali, grega, é usada geralmente para se referir ao Pai. Mas Romanos 10 diz que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. E é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A doutrina da Trindade, meus irmãos, é vastamente retratada nas Escrituras. É nosso dever como cristãos reconhecer essa doutrina e viver por ela. Ela deve ser objeto da nossa devoção, porque é o próprio Deus se revelando ao seu povo. Então, meus irmãos, ignorar essa verdade não é ignorar, é ignorar o próprio ser de Deus, é ignorar o próprio Deus. Por isso, talvez não compreendamos essa verdade, mas precisamos nos agarrar a ela, porque ela é claramente esse mistério que de fato não podemos compreender. Ele está aqui diante de nós nas Escrituras. É um Deus único em essência, que subsiste em 3 pessoas. Não é o que a gente canta no final de todo culto? A Deus Pai, Filho, Espírito Santo, seja o louvor. É um Deus único. E se ainda assim temos dificuldade de reconhecer o Senhor Deus, reconhecer essa verdade nas Escrituras, primeiro, precisamos nos arrepender do nosso pecado, porque nós não somos chamados a compreender a Escritura, não somos chamados a compreender o ser de Deus, a sua divindade, nós somos chamados a crer nele. Mas que sirva de lição, na verdade, que sirva de encorajamento para nós, que a revelação, ela continua sendo progressiva, não no sentido de que o que está aqui não é suficiente, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o que está lá em Apocalipse 22, versículo 5. Abram comigo, por favor. Se o Deus triuno se revelava em sombras no Antigo Testamento, no Novo Testamento, essa verdade ganha ainda mais clareza para nós. Porém, como diz Apocalipse 22, versículo 5, haverá um tempo em que já não haverá mais noite. Nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. No versículo 4 de Apocalipse 5 diz que contemplaremos a face de Deus na pessoa do Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. Precisamos amar essas verdades porque elas são suficientes para nós. Mas se temos dificuldade de viver por meio delas, precisamos pedir ao Senhor Deus fé. E precisamos ser encorajados por textos como esse. Promessas de que o Senhor Deus será ainda mais patente aos nossos olhos, mais do que é aos nossos olhos espirituais quando é pregado todo domingo, quando veremos a sua face na pessoa do Filho. Vamos orar, meus irmãos, para acabar. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças pela Tua palavra, Senhor Deus. Te damos graças pelo Teu Espírito que nos dá entendimento, que nos dá compreensão daquilo que precisamos saber para viver para Ti, para Te servir, para pregar ao Teu nome. Pedimos que o Senhor Deus nos encha o coração de gratidão por tudo que temos aprendido a respeito de Ti. Ajuda-nos a curvar os nossos corações e as nossas mentes aquilo que a nossa
aquilo que nós não conseguimos alcançar. E como isso é glorioso, porque fala de um Deus que de fato é glorioso e que não pode ser compreendido por pessoas tão pequenas como nós. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a viver por meio dessa verdade, Senhor. A crer nela, Senhor, e amar essa verdade. Defendê-la com todo o coração, com toda a alma, na esperança de que um dia estaremos com o nosso Redentor, com o nosso Deus, pelos séculos dos séculos, onde não mais sol brilhará, não será necessária a luz da candeia, porque veremos a Cristo ressurreto por toda a eternidade. Ajuda-nos a ansiar por esse momento e a nos maravilhar na verdade suficiente que temos hoje, como tinham os nossos irmãos do Antigo Testamento. E que essas verdades possam mudar a nossa vida, Senhor Deus, enquanto vivemos para a glória do Teu nome, Senhor. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.